Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre o governo de João Goulart. Vamos lá? Como presidente, Jânio Quadros, em seu pedido de renúncia, em sua carta de pedido de renúncia, traz algumas informações, como, por exemplo, que ele estava sendo ameaçado. A obra de Lobo Botelho, Eduardo Lobo Botelho, intitulada Jânio Quadros, Memorial à História do Brasil, ele traz um trecho de uma fala de Jânio Quadros. Então, olha só. Quando assumi a presidência, eu não sabia da verdadeira situação política e econômica do país. A minha renúncia era para ter sido uma articulação. Eu nunca imaginei que ela seria de fato aceita e executada. Meu ato de 25 de agosto de 1961 foi uma estratégia política que não deu certo, uma tentativa de governabilidade. Também foi o maior fracasso político da história republicana do país, o maior erro que cometi. Tudo foi muito bem planejado e organizado. Eu mandei João Goulart, o vice, a missão oficial à China, no lugar mais longe possível. Assim, ele não estaria no Brasil para assumir ou fazer articulações políticas. Escrevi a carta de renúncia no dia 19 de agosto, entreguei ao ministro de Justiça, Oscar Pedroso Horta, no dia 22. Eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia e exigiriam que eu ficasse no poder. Jango era, na época, inaceitável para a elite. Achei que era impossível que ele assumisse, porque todos iriam implorar para que eu ficasse. Renunciei no dia do soldado, porque quis sensibilizar os militares e conseguir o apoio das Forças Armadas. Imaginei que, em primeiro lugar, o povo iria às ruas, seguindo pelos militares. Os dois me chamariam de volta. Fiquei com a faixa presidencial até o dia 26. Achei que voltaria de Santos para Brasília na glória. Fui reprovado. O país pagou um preço muito alto. Deu tudo errado. Olha só esse trecho que mostra de maneira sincera como que essa renúncia foi arquitetada por Jânio Quadros para ele conseguir ter governabilidade. Por quê, pessoal? Ora, o Congresso Nacional naquela época era composto por um número de partidos que não fazia parte da base de Jânio Quadros. Então, você governar dessa maneira é muito mais complicado. O ato foi um erro de Jânio Quadros. Nessa época, como eu disse, e como o próprio Jânio Quadros na carta diz, o Jean Goulart, o seu vice do PTB, líder do PTB e acusado de comunista, estava na China fazendo articulações diplomáticas com a China. O Brasil, nessa época do Jânio Quadros, ele cria uma política de neutralidade no campo internacional. Ele não pertence ou ele não se posiciona a um bloco ou outro, ao bloco capitalista ou ao bloco socialista durante esse período da Guerra Fria. Portanto, eu posso dizer que o Brasil, em plano internacional, conseguiu alguns feitos importantes. Conseguiu negociar com o bloco socialista, tanto quanto o bloco capitalista. Bom, e é justamente nesse período que ele apresenta a carta de renúncia. Com a sua renúncia, o seu vice vai assumir o poder. Olha, pessoal, o João Goulart, ele foi do Partido Trabalhista Brasileiro, ele foi do PTB, ele nunca foi comunista. Na verdade, ele tem uma associação com o comunismo no início, mas depois que ele associa ao PTB, a causa defendida pelo Goulart é uma causa trabalhista. A causa defendida por João Goulart é uma causa progressista. Ele, sendo vice, tomaria posse como presidente da República. No entanto, pessoal, o João Goulart estava na China e chega a notícia para ele. Ele imediatamente tem que voltar. Só que ele volta fazendo diversas paradas em vários países até chegar ao Brasil, até para ver se há uma calmaria no Brasil e que ele seria empossado de fato, porque havia grande parte do Congresso que não queria tomada da presidência da República por parte de João Goulart. Então, Jango vai
chegar ao Brasil e ser acolhido pelo governo do Rio Grande do Sul. O seu cunhado, na época, governador do Rio Grande do Sul, famoso Leonel Brizola, vai criar um movimento chamado Movimento da Legalidade, dizendo, ora, isso é constitucional, é legítimo que João Goulart, como vice, tome a faixa presidencial. Outros vão também aderir ao movimento e criar outras manifestações, como, por exemplo, o Lott. O Lott vai defender a tomada da presidência da República por parte de João Goulart. Há até um manifesto criado por Lott defendendo a legitimidade de João Goulart no poder. Quando o João Goulart chega ao Brasil, pousa no Rio Grande do Sul, e ali no Rio Grande do Sul ele vai ficar por um tempo. O João Goulart vai ficar dentro do palácio do governo do Rio Grande do Sul, juntamente com o Leonel Brizola. Ali eles fecham todo o palácio do governo, parte do exército, ali no Rio Grande do Sul, vão defender o palácio do governo do Rio Grande do Sul. Esse movimento da legalidade vai ganhando apoio, ganha apoio da OAB, ganha apoio da UNE, e aí o Congresso Nacional se vê em uma sinuca de bico e consegue articular uma solução. A solução negociada foi, vamos instituir o parlamentarismo, olha a solução que eles criaram, porque aí os poderes de chefe de governo vai para o primeiro-ministro e não para o presidente da República. Olha a estratégia que o Congresso Nacional criou. O próprio João Goulart vai aceitar isso. Ele não queria travar a máquina pública, então ele preferiria reduzir o seu poder, preferiria assumir o cargo de presidente em um modelo parlamentarista do que não assumir. Só que o Leonel Brizola não queria que o Brasil se tornasse parlamentarista, porque isso era uma afronta à legalidade da Constituição, era uma afronta aos artigos da Constituição. O Leonel Brizola vai ser convencido disso pelo Tancredo Neves. Na época, pessoal, o Tancredo Neves era o presidente do Congresso. O Tancredo Neves vai ao Rio Grande do Sul convencer o Leonel Brizola, porque o João Goulart já tinha aceitado. E sabe quem que é o primeiro-ministro dessa república parlamentar? Tancredo Neves. Então, de 1961 a meados de 1963, o governo brasileiro foi liderado por Tancredo Neves. Foi um período chamado parlamentarista. Nós não falamos muito sobre esse período, mas o que nós sabemos é que durante esse período foi articulado um plebiscito. Então, apresenta-se um plebiscito para a população brasileira votar. Se voltava o presidencialismo ou se mantinha o parlamentarismo. E o voto vai ser para presidencialismo. Ou seja, em 63, João Goulart vai ser o presidente com amplos poderes de chefe de governo. Aí sim, ele vai governar, de fato. Aqui, imagens, Leonel Brizola, né, à sua esquerda, com a metralhadora na mão, olha só. E à sua direita, o próprio Leonel Brizola inspecionando armas dos soldados nessa campanha de legalidade. Mas o que eu posso dizer que acontece, né, nessa época? Quais são as principais ações de João Goulart, que foram poucas, rápido, né, de 63 a 64, porque 64 teve o golpe militar. Quando o João Goulart assume, quando ele começa a aplicar certos planos econômicos, as pessoas começam a questionar, dizendo que João Goulart era comunista, intitulando-o como comunista, há um descontentamento até mesmo dos Estados Unidos. Ele sofre uma oposição pesada ligada ao UDN. Então é nesse período que ele vai criar um programa econômico chamado Plano Trienal. Esse plano trienal servia para conter a inflação, retomar o crescimento industrial. Esse plano trienal, pessoal, era muito interessante, ele estava muito ligado a essa política da social-democracia. No entanto, ele foi retirado de pauta. O plano trienal não foi aplicado. Ele não conseguiu implementar o plano trienal. Um desses pontos do plano trienal era a chamada reforma de base, estava dentro do plano. Dentro da reforma de base, existia 4 áreas, setores que deveriam ser reformados. Uma reforma agrária, uma reforma nas cidades, ou seja, saneamento, infraestrutura das cidades, uma reforma política e uma reforma na educação. Dentre as reformas de base, a mais discutida foi a reforma agrária. Ao fundo,
uma imagem do movimento que vai ser ampliado na época, esse movimento da reforma agrária, que contavam com a criação desta lei, com a aprovação da lei da reforma agrária. Na época, o Brasil tinha uma extensão territorial de terra devoluta grande demais. O agronegócio, ele não era tão desenvolvido como hoje no Brasil. Portanto, existiam latifúndios e latifúndios com terras improdutivas. Então, a lei de reforma agrária era para redistribuir essas terras improdutivas. No Congresso Nacional, até mesmo a oposição, como, por exemplo, pessoas ligadas até mesmo à UDN, acreditavam da necessidade da reforma agrária. Mas eles pensavam da seguinte maneira: ora, nós podemos fazer uma lei de reforma agrária, mas nós devemos também pensar nos proprietários da terra. Bom, como que essa terra vai ser dividida? Alguns diziam o seguinte: não, as terras serão divididas e serão redistribuídas para o povo. Aqueles que perderam a terra, ou seja, os grandes latifundiários, eles não têm direito dela, porque ela é improdutiva. Então nós faremos uma redistribuição sem indenização a esses grandes proprietários de terra. Já setores mais ligados ao conservadorismo, os conservadores falavam o seguinte: não, beleza, a gente pode fazer a reforma agrária. No entanto, essa reforma agrária tem que trazer também uma contrapartida para os grandes proprietários de terra, os latifundiários, talvez uma indenização. Então ficou nesse discurso: se paga a indenização ou não, como que essa indenização seria paga. E o tempo foi passando. E eles não conseguem criar uma lei de reforma agrária que agradaria os dois lados do Congresso. Houve uma atuação intensa da chamada Liga Camponesa. Aí, ao fundo, é parte, né, desse movimento da Liga Camponesa e tal. E a Liga Camponesa vai ser liderada por um cara, o Francisco Julião. Francisco Julião, famosíssimo, até mesmo foi deputado. Então, as ligas camponesas nessa época atuaram de maneira significativa para conseguir essa reforma agrária. No entanto, essas atuações eram consideradas comunistas, atuações de esquerda, e por isso as ligas camponesas foram perdendo destaque. Francisco Julião vai ser perseguido. Para vocês terem uma ideia, ele vai mudar para o México. Aqui, pessoal, é uma imagem de Francisco Julião à sua esquerda e na fotografia à sua direita, do seu lado esquerdo para o direito, o Francisco Julião ao lado de Fidel Castro. E aí uma frase de Francisco Julião muito interessante. Ele falava que até remédio você precisa de agitar antes de usar. O que ele está querendo dizer com isso? Que você precisa, para fazer mudanças e melhorias no país, para usar um remédio no país, você precisa de agitar. Você precisa de mobilizar a população. Por isso a criação das ligas camponesas, por isso o envolvimento com as ligas camponesas, para gerar agitação. Então, pessoal, essas reformas de base, resumindo, né, fez com que alguns pensassem que o Jango queria supostamente criar um projeto de implantação do socialismo no Brasil. E assim, alguns setores conservadores vão começar a divulgar essas informações de que o João Goulart queria implantar um socialismo no Brasil. Bom, então essas medidas começam a trazer um acirramento, um atrito entre defensores e opositores ao governo de João Goulart. João Goulart, para conseguir, então, alguns aliados, né, a essas medidas, buscando adesão popular para as reformas de base, nesse cenário de antagonismo, né, nesse cenário de contradição, nesse cenário dual que existia, ele vai criar uma estratégia. Ele vai convocar um comício na Central do Brasil para 150 mil pessoas, uma manifestação de apoio ao presidente da República, onde ali ele discursou. E nesse discurso, ele disse que não deixaria barato, que se manteria firme e forte perante a sua causa. A fotografia ao fundo mostra o momento do discurso de Jango, em que ele
está defendendo a causa das reformas de base. Agora, contrapondo o discurso de Jean Goulart, uma clara reação da oposição, uma reação de grupos católicos, ultraconservadores, vão convocar, então, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa manifestação ocorreu em São Paulo e ali se reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, uma presença maciça, principalmente de pessoas ligadas à classe média, pessoas que apoiavam os empresários que eram ligados ao capital estrangeiro, o capital internacional. A marcha estava provando que o golpe militar teria uma sustentação na sociedade, que um golpe militar poderia ser exercido neste momento. Por que eu falo isso? Porque, é claro, grande parte dos militares vão contra essas propostas de Jango, principalmente porque grande parte dos militares são conservadores. E eles que começam a questionar as ações de Jango. Ao lado esquerdo, uma matéria mostrando o comício. O povo com Jango começa a reforma. Ao seu lado direito, uma matéria do Jornal do Brasil da época, passeata de 500 mil em São Paulo, defende o regime. Aqui, a marcha da Família com Deus pela Liberdade. Grandes cartazes, a presença de muitas mulheres na marcha, pessoal. Um grande número de mulheres foram manifestar na marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí à frente, uma fotografia, duas mulheres segurando um terço. Aí, novos cartazes com mulheres segurando os cartazes. Olha o tanto de mulher nessa fotografia, pessoal. Bom, nós temos aí contra o Jean Goulart. A Escola Superior de Guerra, na época, tinha um laço estreito com os Estados Unidos, era liderada pelo general Castelo Branco. Além disso, há um apoio de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro a esse questionamento da Escola Superior de Guerra. Há apoio de lideranças civis desses estados. Carlos Lacerda, Magalhães Pinto. Dentre os militares, eu queria destacar alguns. Por exemplo, nós temos o Médici, que era chefe da Academia Militar das Agulhas Negras. Nós temos o general Cruel, que era comandante do 2º Exército de São Paulo. E esses dois vão ser cruciais para um movimento de golpe militar. Até mesmo os Estados Unidos vai criar uma operação chamada Operação Brother Sun, que se caso houvesse a necessidade de uma interferência norte-americana no país, a frota naval dos Estados Unidos já estava preparada para se deslocar e atracar no litoral brasileiro. E tem outras ações do Jean Goulart que também vão trazer essa insatisfação. Olha o que acontece. Teve um aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros do Brasil. Nesse aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros, os marinheiros eles vão homenagear o marujo João Cândido. E assim, os oficiais da Marinha vão achar que isso é um caso de insubordinação dos marujos. Insubordinação por homenagear um rebelde, um cara que criou uma rebelião dentro da Marinha. Só que aí entra o Jango na cena. O Jango vai trocar o ministro da Marinha, anistiar os revoltosos. Isso gerou um sentimento de desmoralização nos membros, principalmente mais velhos, das Forças Armadas e principalmente da Marinha. E em 64 também houve uma reunião dos sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. E o Jango foi convidado como um convidado de honra. Ele foi e ainda discursou. E no discurso ali, ele vai criticar os sargentos. O general Mourão Filho, ele foi até autor lá do Plano Cohen, que vocês lembram, né? Lá do período varguista, também chamado de Popeye, porque ele usava um cachimbo, né? Tem até uma fotografia dele ao fundo aí. O general Mourão Filho, ele vai falar assim, não, vou colocar minhas tropas e seguir em direção ao Rio de Janeiro para derrubar Jean Goulart. E o golpe começa a ser articulado. A pressão é tamanha que o presidente Jean Goulart se resguarda no Rio de Janeiro por um tempo, depois ele se isola no Rio Grande do Sul, e em Brasília, o governo sem um presidente. E assim, um Congresso Nacional vai declarar a vacância da presidência da República.
O autor aí da vacância da presidência da República é Auro de Moura, ele era o presidente do Senado na época, ele que vai discursar, e é assim, então, em 31 de 3 de 1964, o golpe militar que vai derrubar o presidente da República e instituir uma ditadura no país. Nesse momento da vacância, vai assumir uma junta militar, pessoal. Aí depois da junta militar vai escolher o novo presidente por voto indireto. Quem sai vitorioso vai ser Castelo Branco. O Jango se exila no Uruguai e o governo é assumido pelos militares. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.